Olá, tudo bem com você? Obrigado por perguntar. Comigo também tá tudo ótimo. Então, meu nome é Arthur Santiago e hoje eu e meu grupo estamos aqui para te explicar tudo o que você precisa saber sobre o coronelismo. O coronelismo, aquele fato que aconteceu nas zonas rurais do Brasil no final do século XIX para o início do século XX. Tá, enfim, realmente esse é um fenômeno que não é fácil de entender, devido a algumas complexidades dos fatos que ocorreram no período. Mas calma lá, fica aí tranquilo, se acomode na cadeira, que eu e meu grupo vamos explicar parte por parte dessa história toda. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? O coronelismo foi a superposição das oligarquias sobre os eleitores da época, e também é um exemplo de uma estrutura social e econômica inadequada. Sem dúvida nenhuma, o coronelismo é considerado uma estrutura inadequada, já que ele baseia-se na troca de proveitos entre o poder público, ou seja, políticos, os coronéis, e também o poder privado, senhores de terras, chefes locais ou latifundiários, tornando assim esses senhores reféns do poderio público. Ei, você aí, já ouviu aquele ditado? A mão que afaga é a mesma que bate? Então, essa frasezinha faz total sentido nesse trecho da história. Por que, você me pergunta? Então, nessa época, os coronéis tinham o costume de ajudar muito a população, os eleitores. Mas só que nada é de graça, né? E eles queriam que, em troca disso, os eleitores votassem no político que ele quisesse. Ou seja, e se isso não se cumprisse, eles iam pagar caro por isso. Podendo pagar até com a própria vida. Sim, com a morte. A morte. O compromisso estabelecido entre o poderio público, ou seja, os coronéis, diante os eleitores, resultou em algumas práticas que se tornaram frequentes, como o mandonismo, o filhotismo, o falsificamento de votos e a desorganização na estrutura dos serviços públicos e locais. Algumas dessas práticas ficaram bastante frequentes, como é o caso do fósforo, que era uma prática para beneficiar o candidato, que funcionava da seguinte forma: quando alguém da família morria, o eleitor ia lá e votava por dois, para beneficiar o candidato do coronel. E também tem outra ferramenta, que é o curral eleitoral, que era quando o coronel reunia os eleitores e conferia o papel de voto. E também tem a comissão verificadora, que era uma ferramenta anticorruptiva, porém ela se tornou em prol da corrupção, porque ela era usada pelas oligarquias para invalidar votações que iam contra o pensamento das oligarquias. Venho aqui falar sobre a propriedade na terra entre os fatores da liderança política local. A liderança era formada por um grande fazendeiro influente em sua região, com um grande poder local, que se designava coronel. Nem sempre os chefes políticos municipais são coronéis. Podem ser médicos advogados, onde tinham qualidade de liderança, e assim os habilitava a um cargo de chefia. Mas esses doutores são na maioria parentes ou aliados dos coronéis. Então assim eles ajudavam bastante o coronel. Os coronéis, por terem grande poder local, conseguiam manter prestígio e autoridade, conseguindo então seguidores que iriam fazer o que o coronel mandasse, pois dependiam dele muitas vezes para viver, trabalhar ou precisar de favores. Grande parte dos seguidores eram trabalhadores rurais. E assim, com essa prática de exercer influência ou repressão sobre as pessoas da região, os coronéis conseguiam controlar os votos da população, e assim ocorrendo o voto de cabresto, que resulta em grande parte da nossa organização econômica rural. E existiam despesas, as chamadas despesas eleitorais. Como assim? Você já vai entender. Mas acontecia que a maioria do eleitorado brasileiro morava e votava nos municípios do interior. Então, despesas eleitorais, podemos pensar em eleição, obviamente. Então, vamos lá. O candidato quer ganhar a eleição. Ele
vai buscar apoio. Vai buscar apoio dos chamados chefes de município, ou mais conhecidos como coronéis, que são homens com muito poder aquisitivo e influência no município. Então o candidato foi atrás do coronel e pediu seu apoio. Mas o que o coronel vai ganhar em troca disso? Então tá, o candidato vai oferecer melhorias no município, como melhorias nas rodovias, hospitais, escolas e etc. Então perfeito, o coronel aceitou e vai apoiar o candidato, fazê-lo ganhar a eleição. Como, João? Como assim, mano? Qual que é essa lombra aí? Então, aí a gente vai lá e chega naquela parte que a gente já estudou há muito tempo, que é o voto de cabresto. Então o coronel, ele vai fazer com que o município, a população, vote no seu candidato e faça ele ganhar a eleição. Ou ele vai fazer isso por meio da violência, obrigando a pessoa a votar, ou vai oferecer certos presentes, não é mesmo? Vai dar um dinheiro e ele... não sei o que ele pode dar mais, mas ele dá um dinheirinho, dá alguma coisinha que o cara precisa, ou, como eu já disse, por meio da violência. Mas, João, tá bom, o coronel foi lá, influenciou a população a votar. Como é que ele vai saber que a pessoa votou no seu candidato? O voto era aberto, então era muito fácil de manipular. Não muito fácil, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então isso já pode entrar nas despesas eleitorais, porque como o coronel estava comprando alguns cidadãos e tudo mais, ele já está tendo uma despesa. Mas isso eu tenho certeza que vocês já sabiam, mas o principal era fazer seu candidato aparecer. Então o coronel, ele mesmo bancava os documentos, o transporte, o alojamento, as refeições, os dias de trabalho perdido e até a roupa, calçado e chapéu para o dia da eleição, com tudo pago pelos próprios coronéis. Então, isso são as despesas eleitorais. Divulgar o seu candidato, né? São essas coisas, não só divulgar, mas meio que bancar, eu digo como um patrocínio. Os coronéis, eles meio que patrocinavam o seu candidato até ele ganhar e honrar sua palavra de fazer melhorias no município, ou muitas vezes não era só melhorias no município, e sim certos interesses pessoais do coronel para que ele possa continuar tendo uma liderança, um poder no seu município. Compreende? Qualquer dúvida é só falar. E então para o cidadão que acaba tendo que obedecer esse voto, muitas vezes é até bom pelo fato de ganhar propina, pelo fato de melhorias, pelo fato de coisas novas, como eu posso dizer aqui, como eu já disse, né, na verdade, as estradas, as escolas, os hospitais, correio, telégrafo e etc. Então, muitas vezes até pro cidadão acaba sendo um pouco de heroísmo do coronel e do candidato, entende? Mas isso também hoje em dia acaba acontecendo que os coronéis eram meio que... Não, calma, eu buguei aqui. Desculpa, professor. Não vou cancelar esse áudio porque... Rapaz, tá tenso aqui, mas vamos lá. Mas então, frequentemente ele é acusado, entre aspas, de não ter um ideal político. Então o coronel não tinha um ideal político, realmente. Porque ele não pensava, ele não pensava nas qualidades e nos defeitos do seu candidato. Ele não pensava o que pode ser melhor para o município, não pensava no que pode ser melhor para tudo, sabe? Até mesmo para a falta de... Caramba, como é que eu posso falar isso? Para a falta de corrupção. Então, como no próprio texto diz, é onde os interesses da sua facção se sobrepõem aos da pátria, entende? Então, é isso. Boa tarde, agora eu vou falar sobre o sistema de compromisso com o governo estadual e governismo do eleitorado do interior. Bom, o efeito do poder público no Brasil contribuiu muito para preservar o progresso dos coronéis, pois eles podem exercer muitas funções do Estado. Contudo, o poder público foi enfraquecendo aos poucos e o poder privado veio ganhando força pelos novos meios de transporte e comunicação que seguem propagando-se.
A influência do coronel estava em decadência. Deste modo, os coronéis sabiam que suas ações descabidas só lhes trariam desvantagens. Entretanto, a boa relação dos coronéis com o seu poder privado e o poder instituído resultaria em uma larga parcela de autoridade pública. E surge o sistema de reciprocidade. De um lado, os chefes municipais e os coronéis, que conduzem porções de eleitores, como quem toca tropa de burros, e de outro lado, a situação política dominante no Estado, que dispõe dos empregos, favores, forças policiais e que possui, em suma, o cofre das graças e o poder da desgraça. E a relação desses dois lados é determinante para o prestígio dos coronéis. E em todos os graus de política predominava o sistema de reciprocidade, e todo edifício vai assentar na base, que é o coronel, que é fortalecido pelo entendimento que existe entre ele e a situação política dominante em seu estado, através de chefes intermediários. E é importante também destacar que grandes dos favores pessoais dependiam das autoridades estaduais. E mesmo quando o governo estadual tem candidatos próprios, ele evita nomeá-los, desde que venha isso a representar quebra de prestígio do chefe político do município, e a influência do chefe local das nomeações atingiam os próprios cargos federais. Contudo, a lista dos favores não se esgotava com os de ordem pessoal, e nenhum administrador municipal poderia manter por muito tempo a liderança sem realizar qualquer benefício para a sua comuna, e o Estado dosava cuidadosamente desses favores de utilidade pública, e a fraqueza financeira dos municípios contribui muito para manter o coronelismo. E é importante ressaltar que quando a polícia do Estado está sob a ordem do chefe situacionista local, em certas circunstâncias as ameaças e violências desempenham função primordial, pois semelhantes processos podem garantir o governo municipal à corrente local menos prestigiada. Mas a regra é o recurso simultâneo a favor e ao porrete. Compreende-se isso perfeitamente quando se considera que a situação dominante no Estado, o que interessa é consolidar-se com o mínimo de violência. Segundo já tem sido observado, as correntes políticas municipais se confrontam com ódio mortal, e o que mais interessa é ter nas eleições estaduais e federais que se seguirem maior número de votos com menor quantidade de favores e o mais moderado emprego da violência, e apoiar a corrente local majoritária é o meio mais seguro de obter esse resultado. A essência do compromisso coronelista consiste, da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidatos nas eleições estaduais e federais, e da parte da situação estadual, carta branca ao chefe local governista, de preferência o líder da facção local majoritária, em todos os assuntos relativos ao município, inclusive na nomeação de funcionários estaduais do lugar. Luiz Felipe aqui. Primeiramente eu quero desejar uma boa tarde a todos e uma boa tarde aí também ao nosso mestre Diego. E o que eu vou falar aqui agora é sobre a fragmentação da hegemonia social dos donos de terras. Bom, essa é o final do texto, né? Vou estar passando aqui para dar uma finalizada sobre tudo isso que eu e meu grupo já tem falado. E essa parte é mais ou menos sobre a fragmentação. Para quem não sabe, hegemonia é uma fragmentação da influência ou do domínio ideológico, né, social, que os donos de terras tinham sobre as pessoas. Bom, quanto à atitude da política estadual em relação aos municípios, parece explicável, por meio de todo esse mecanismo que já foi explicado aí anteriormente pelos meus colegas, né, que não ocorre com atitudes de legisladores estaduais na hora de votar. As leis de organização municipal, como podemos explicar que os chefes políticos municipais permitiam a enganação das
preferências dos eleitores. Mesmo isso, fazendo com que pende ao lado governista, em consequência da diminuição do município. O primeiro motivo seria pelo receio de não serem incluídos na chapa oficial de novo, né? E dessa forma eles poderiam perder a chance de voltar ao Congresso do Estado ou alcançar o Congresso da República. Fora dessa chapa de governo, o sistema de compromisso coronelista, né, contribui para derrotá-los em seus próprios municípios. Mas além desse motivo político, na verdade muito duvidoso, né, porque o governo do eleitorado coronelista ainda se dava por fraudes e coações, ou seja, eles direcionavam os eleitores a um certo candidato para que eles pudessem vencer nas urnas. Bom, é natural atribuir o coronelismo à hegemonia social do dono de terras. Temos que entender essa hegemonia apenas em relação aos pendentes da sua propriedade, que constitui a grande parte do voto de cabeça, né? O município ele se divide em distritos: o da sede, o urbano, o da sede, né, que é o urbano, que de certa forma ele escapa da influência do coronel que não seja chefe político municipal, que não seja chefe político municipal ao mesmo tempo, né? E os distritos rurais se compõem de diversas fazendas e tudo mais. Toda essa fragmentação da hegemonia social no interior tende a prosseguir nas zonas de lavoura que estão em decadência ou pouco produtiva, né, com pouca produção. Bom, se apenas um só coronel fosse o dono de um distrito inteiro, a gente pode perceber que a sua hegemonia social seria incontestável, né? No caso, naquela circunscrição, ou seja, naquele terreno lá. Porém, havendo vários fazendeiros em cada distrito e um número bem maior em cada município, né? Provavelmente eles se agrupariam em mais de uma corrente partidária. E no caso, atendendo aos fatores, as ligações políticas e municipais. Como que a gente pode explicar o agrupamento dos fazendeiros de um distrito sobre um deles e dos chefes distritais ao redor de um chefe municipal? Dessa seguinte forma: na verdade é por motivos de ordem pessoal, né, que a gente fala que é quando a pessoa tem uma vocação, capacidade ou habilidade, e pela tradição também, que é a permanência da chefia na mesma família, no caso, como se fosse hereditário, e pela situação econômica também, né, que é pelas propriedades mais ricas, que tem um maior número de eleitores, né. Bom, por essa variabilidade dos motivos de ligação partidária, resultaria um equilíbrio muito instável para as forças políticas locais. Bom, mas como as chefias locais são muitas vezes adquiridas pelo acaso, né, do nascimento, do matrimônio ou de alguma amizade protetora, normalmente. Mas em todos esses casos, quando faltassem ao chefe qualidades positivas de liderança, a sua sorte política estaria por um fio em cada novo pleito que se travasse. E isso talvez explicaria as atitudes dos próprios legisladores estaduais, que deixavam de utilizar seus poderes constitucionais para vitalizar a organização municipal e assim contribuir para libertar o seu eleitorado da influência absorvente que sobre ele exerce o governo através dos chefes locais e dos coronéis. Bom,
A fraqueza desamparada e desiludida dos seres quase sub-humanos que arrastam a existência no trato de suas propriedades, muito longe estão os coronéis de hoje e de ontem, que tão de repente tende a apelar para um braço do delegado de polícia, daqueles rebeldes e poderosos senhores rurais de certo período colonial, né? Que eram o governo e a lei de seus domínios. Bom, o poder que uns e outros ostentam, embora possa apresentar aspectos exteriores semelhantes, é a expressão, no caso da força, né, de um sistema escravista e patriarcal em seu mais alto nível, digamos assim, e no outro de uma fragilidade de um sistema rural decadente baseado na pobreza ignorante e a ignorância, né, do trabalhador da roça e sujeita aos azares do mercado internacional. A melhor prova de que o coronelismo é antes sintoma de decadência do que de manifestação de vitalidade dos senhores rurais, nós temos neste fato do sacrifício da autonomia municipal que ele se tem alimentado para sobreviver. Bom, eu acho que eu já falei demais e a gente vai ficando por aqui. E isso foi o nosso trabalho, nossa explicação aí, um pouco resumida, sobre o coronelismo. É um assunto bem complexo, não é muito simples assim, mas a gente tentou trazer de uma forma aqui que vocês entendam e de uma forma mais simples e resumida possível. E vou ficando por aí. Quero agradecer novamente a todos e uma boa tarde aí a todo mundo. Boa tarde, eu vim falar sobre a autonomia municipal e o coronelismo. Quando analisamos a autonomia municipal do Brasil, percebemos que o problema nunca foi a autonomia, mas sim a falta dela. Vemos que decorrente da nossa história, tirando breves momentos, houve geralmente a diminuição das instituições municipais. E as consequências são várias, como por exemplo, excesso de encargos, intervenção da polícia nos pleitos, entre outros. E quando parecia que a autonomia iria ascender em 1934, ela foi cortada pelo Estado Novo. E após esse período, em 46, a terceira Constituinte levantou esse problema do municipalismo, enfrentando então a Receita. O novo municipalismo resultaria no reforçamento efetivo da autonomia da comunidade local, um assunto que só o tempo poderia resolver. A tal falta de autonomia se trata da legal, pois os chefes locais sempre abusaram da autonomia extralegal. Sendo assim, a sua opinião sempre predomina, mesmo em assuntos do Estado, como nomeação de delegados, coletores de cargos, por exemplo. E ocorre assim uma carta branca do governo estadual, otorgando essa autonomia extralegal dos correligionários, com o acordo típico do coronelismo. Sendo assim, obedecendo a Carta Branca, as autoridades ignoravam ações violentas e outros delitos dos chefes locais. Ou seja, se obtivesse êxito na justiça contra a interferência do poder estadual e uma base financeira, a autonomia iria se realizar pela maioria do eleitorado. Entretanto, com a autonomia legal limitada, a sua autonomia extralegal fica dependente do governo estadual. E as decisões dessa ordem beneficiariam os aliados do situacionismo estadual, que ao acaso poderiam estar na direção do município. Se por acaso isso ocorrer, pode haver uma relativa prosperidade. Sendo assim, terá um caminho estreito para atuar dentro da sua autonomia legal, já que lhe não será otorgado a sua autonomia extralegal, que ganharia se compartilhasse de suas preferências políticas. E assim, ficando a critério do governo estadual respeitar ou não as decisões do eleitoral local. Um alto custo a se pagar.
ao menos que se torne aliada da situação estadual. Com isso, os novos candidatos dos cargos sofrerão com uma seleção meio forçada, fazendo com que aqueles que são apoiadores do governo estadual estejam com mais chances de administrar, e assim tendo mais eleitores a favor do partido local, trazendo então eleições que funcionam mais livres e regulares. Em contrarresposta usada para dizer que a autonomia favorece as corrupções administrativas, vem a experiência passada pelo regime de 1891, que tinha total autoridade sobre seus chefes locais e porque não moralizou a administração municipal, apenas impunham candidatos nas eleições. Essas perguntas são respondidas com o próprio argumento. Os governos estaduais não fiscalizaram firmemente as administrações estaduais, para assim educá-las politicamente. Fazia parte do compromisso com o coronelismo. Porém, ainda fica uma dúvida. Por que os governos pagam tão caro pelo apoio dos chefes locais, em troca de apoio nas eleições? Pelo simples motivo de que os cofres dos serviços municipais potencializavam a formação da maioria nas eleições desejadas pelo governo estadual. E a má administração dos chefes locais não iriam para as costas do governo. E esse era o preço a se pagar pelo apoio que ajudaria o governo estadual a alcançar seus interesses.